Graça e paz, igreja, bom dia. Vamos ter mais um momento de oração. Gostaria de convidá-los a encurvar a sua cabeça e que você venha nessa oração pedir que o Espírito Santo de Deus venha falar com vocês, que o Espírito Santo de Deus venha falar tudo que Ele precisa ministrar em sua vida, que a palavra não venha voltar vazia. Amém? Amém. Senhor, ó Deus, ó Pai, nos prostramos em Tua presença mais uma vez, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu clamo, ó Pai, para que o Senhor venha falar em cada um de nós. Senhor Deus, o Senhor venha ministrar em nossos corações as Tuas palavras de vida eterna, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, ou que a gente venha ouvir a Tua voz, estar sensível à Sua voz, Senhor Deus, que não seja o que eu acho, o que eu penso, ou o que eu quero falar nesse momento, Senhor, mas seja o que o Senhor quer, Pai. Espírito Santo, abra os nossos ouvidos, ó Pai, abra os nossos olhos, abra o nosso coração para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós clamamos pelo Teu poder, pela Tua graça, Pai, em nome de Jesus, venha se manifestar, ó Pai, mais uma vez neste culto, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, fale conosco, Pai. Amém. Amém. Ontem teve o dia da mocidade, acabei deixando minha voz lá, né? Peço perdão para vocês, mas eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Atos 6. Amém? Mesmo sentado, mas com reverência à palavra de Deus, vamos ver. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quando a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém? Então a gente leu essa passagem, e aí no 7 fala a defesa de Estevão. Então Estevão começa a se defender pela causa que ele se dispôs ali, que era justamente anunciar Jesus Cristo. E aí eu gostaria de convidá-los a abrir o 7 também, o Atos 7, a partir do 51. Que já é o final meio que dessa defesa dele, ele se defendendo. E aí ele começa nesse 51, né? Aliás, finaliza todo o momento que ele teve de defesa ali. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos unânimes.
arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com esta palavra, adormeceu. Amém. Quando eu li essa passagem, já faz um tempo, e sempre era uma passagem que me incomodou bastante. Porque não me incomodou negativamente, mas positivamente, meu coração ardia quando eu li essa passagem de Estevão, né? Porque muitas vezes, eu acredito que muitos de nós se identificam com ele, não pelo fato de que a gente já morreu para o Evangelho, morreu pelo Evangelho, mas que o que me admira nele era que ele era um cara tecnicamente comum, se a gente for parar para analisar. Se a gente olhar Atos 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E o 5, o parecer agradou toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, Estevão era um homem de boa reputação, cheio de Espírito e sabedoria, e também cheio de fé. Ou seja, se a gente parar para analisar quem era Estevão, ele era o cara que cuidava das velhinhas gregas. Ou seja, a palavra do Senhor ia crescendo naquela região, e tinha as viúvas, que era do povo judeu, e as viúvas gregas, que estavam se convertendo ao Evangelho. Então, muitas vezes a gente se prende, pelo menos muitas vezes eu me prendi, muitas vezes, a títulos e cargos que a gente tem na igreja. Muitas pessoas deixam de fazer as coisas por títulos e cargos que tem na igreja. E, eu não sou um líder, eu não sou, sei lá, um discipulador, não sou um pastor, não sou um evangelista, não sou qualquer coisa. E por causa disso se trava de manifestar a palavra de Deus. E aí quando a gente para olhar Estevão, ele era simplesmente o cara que cuidava das velhinhas, da comida para dar para as velhinhas. Mas só que ele tinha fé em Deus. E ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de fé em Deus. Então não tinha nada que podia impedir ele de manifestar o poder de Deus. Simplesmente quando a gente tem a fé em Deus, quando a gente tem a fé em Jesus Cristo, nada pode nos impedir de manifestar a palavra de Deus. Não é título, não é cargo, a gente simplesmente precisa ter fé. A gente simplesmente precisa ter fé. A palavra nos diz que toda autoridade é dada por Deus. Então, a partir do momento que nós já recebemos Deus em nossa vida, nós já somos uma autoridade. Nós precisamos exercer essa autoridade aonde nós estamos. Porque não importa aonde a gente está, mas quando a gente está em algum ambiente, seja na sua casa, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar onde a gente estiver, a presença de Deus está ali. Porque a presença de Deus habita em nós. Então, a partir do momento que a gente chega a algum lugar, a presença de Deus está ali porque nós temos a presença de Deus. Outra parte também que me incomodou bastante, que eu gosto muito, é a parte do Atos 6, o versículo 8, o 9 e o 10. Então, a primeira parte é a parte do caráter cristão, né, que foi, acabei de ver que me incomodou bastante, que é a parte do caráter cristão. A segunda, que eu anotei aqui, né, como tópico, é sinais e conhecimento. Ele uniu os dois, que diz assim, no 8, 9 e 10. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia, e discutiam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, o 8. Estevão, cheio de graça, fazia prodígios e grandes sinais. O 10, não podiam resistir à sabedoria. E aí, quando eu li isso, eu falei, caramba, da hora. Porque hoje, muitas vezes a gente vê nas igrejas, e muitas vezes em nós também, vemos igrejas, vemos pessoas que você tem muitos sinais, muitas maravilhas. A gente vê o cara levantando da cadeira de roda, o outro que o mudo fala, o cego enxerga, legal. E aí você tem o outro contexto, que é a palavra cheio do conhecimento, a gente tem mau conhecimento, tal, mas não manifesta o reino de Deus. A gente tem que manifestar. Aí o que me incomodou nisso foi justamente, a gente tem que ter os sinais junto com o conhecimento. Estevão tinha isso. Ele manifestava os sinais e prodígios, ou seja, não sei quais eram os sinais, quais eram os prodígios, mas se a gente for analisar a Bíblia assim, era provavelmente curava as pessoas, provavelmente libertava, expulsava os demônios, e também tinha o conhecimento ao ponto que quando as pessoas iam contra ele, iam falar alguma coisa com ele, não resistiam à sua sabedoria. Então, é algo que aí Deus me incomodou,
mas que eu acho que serve para toda a igreja também, é que nós temos que juntar essas duas coisas. Os sinais de poder curar, libertar, porque nós podemos isso, porque Deus habita em nós. E a gente também tem que ter o conhecimento. Não adianta a gente ficar só num extremo ou só no outro extremo. Temos que juntar os sinais com o caráter cristão e temos que juntar o conhecimento com a prática do que Deus quer de nós. Amém? Outro texto que eu gostaria também, outro versículo também que me incomodou, é Atos 6:15, que estava assim: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. E aí eu gostaria de convidá-los a abrir em Salmos 36. Salmos 36. Amém? Salmos 36, versículo 7, que diz assim, a gente vai ler do 7 ao 10, que diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. E aí eu queria focar no 36:9, que diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Aí, na tua luz vemos a luz. Quando eu li esse texto eu fiquei um pouco impactado e me incomodou. Não é que me incomodou, é que assim, ardeu meu coração em relação no versículo específico, que assim como as pessoas ali viram Estevão com o rosto de anjo, porque o cara tinha um caráter cristão, tinha um conhecimento da palavra, fazia sinais e prodígios. Eu olho para esse texto de Salmos 36:9, e aí eu, olhando um pouco mais amplo, olhando um pouco mais abrangente as coisas, se a gente olhar esse texto aqui de Salmos, pelo menos aqui está escrito que foi Davi que compôs esse salmo. E para Davi, se a gente olhar todos os salmos assim, eu acho muito engraçado às vezes quando eu olho os salmos, porque bem ou mal eram muitas orações, e nas orações ele manifestava talvez até a sua carne, se a gente pode dizer assim. Porque quando ele estava indignado, numa guerra, ele falava: ah, Deus, me ajude a matar esses caras que eu não estou aguentando. E quando ele estava muito feliz, ele já: ô Senhor, a minha vida é sua, eu te entrego meus caminhos, tu és bom, tá entendendo? E Davi foi um cara que, independente dos momentos, ele estava na presença de Deus. Pior dia da sua vida, ele estava lá orando ao Senhor. Melhor dia da sua vida, ele estava lá orando ao Senhor. No dia que pode-se dizer que ele mais viveu em santidade, ele estava buscando ao Senhor. E no dia que pode-se dizer que ele, pecado mais grave da sua vida, ele estava lá buscando ao Senhor. E aí a luz de Deus na vida, e Deus ali pode-se dizer que foi a luz na vida de Davi. E aí a gente olha e fala: na tua luz vemos a luz. Então na luz de Deus, Davi viu a luz. E aí, olhando, trazendo um pouco para o Novo Testamento, através de Jesus Cristo, que foi a luz do mundo, os discípulos viram a luz de Deus. E aí, a gente olhando, a gente está trabalhando na parte de Estevão talvez nem tenha conhecido Jesus, mas ele soube de Jesus, e a luz de Jesus na vida de Estevão transformou toda a vida dele. E na luz de Jesus, muitos viram a luz. E aí, trazendo para nós aqui, a nossa vida, nós temos o Espírito Santo. E na luz que está dentro de nós, eu creio que muitos também viram a luz, entendeu? E aí algo que me impactou muito esse versículo é que é justamente isso. Nós precisamos estar sempre buscando a luz de Cristo em nossas vidas. Seja no melhor momento, seja no pior momento. Porque da luz de Deus que está em nossas vidas, muitos também virão a luz de Deus. E muitos talvez vão ver o nosso rosto como um de um anjo. Ainda que a gente seja fraco, ainda que a gente fale bastante, fale de falhar, né? Fale bastante. As pessoas verão a luz de Deus em nossas vidas. Eu creio nisso. Muitas vezes a gente tem o hábito de se apequenar, de nos menosprezar, porque a gente acaba esquecendo que nós somos filhos de Deus e toda a autoridade está sobre as nossas vidas. E a gente acaba esquecendo desse detalhe. Aí olhando um pouco mais também, se a gente olhar para o texto que fala dos 5 pães e 5 peixes e 2 pães, 5 pães e 2 peixes, não lembro. 5 pães e 2 peixes, o discípulo ele olhou para a cesta, olhou para Jesus e falou: Jesus, tem mó galera aí, a gente tem 5 pães e 2 peixes,
vamos mandar ele para casa. E aí Jesus falou, não, filho, é isso mesmo, dá para eles. É mesmo? Orou, e todo mundo comeu, todo mundo se fartou. E muitas vezes a gente acha que nós somos pequenos, porque a gente é falho. Mas só que, ainda que na nossa vida tenha 5 pães e 2 peixes, isso já é o suficiente para alimentar as pessoas que estão em nossa volta. Porque quem vai alimentar não vai ser a nossa vida, vai ser Jesus Cristo em nossas vidas, entendeu? Então, essa é uma parte também que me impactou bastante, essa parte de o rosto transformado em Estevão. E, para finalizar, eu gostaria de convidar-vos a abrir em Atos 7:60. Atos 7:60 diz, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E aí é algo fantástico que eu leio nessa parte, que é a bondade de Deus entrando em nossas vidas. A bondade de Deus entrando em nossas vidas. Você olha olha o contexto todo, cara. O cara estava anunciando Jesus Cristo, anunciando a palavra de Deus, e foi apedrejado, e apedrejado até a morte, e, diga-se de passagem, não é uma morte agradável, pode-se dizer. E no final de tudo ele fala, Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essa palavra ele adormeceu. E se a gente olhar também, Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, né? Ele também teve meio que essa frase assim, né? Senhor, perdoa porque eles não sabem o que faz. Quando Jesus estava sendo crucificado, as pessoas xingando, maltratando, e ele fala, cara, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que faz. E eu aí analisando, olhando a bondade de Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós aprendemos de Deus, algo tem que ser gerado em nós diferente. Eu tenho aprendido isso, né, aos poucos. Porque quanto mais a gente busca em Deus, a gente não pode se tornar uma pessoa prepotente, orgulhosa, a gente não pode se achar uma pessoa melhor que os outros, porque é justamente ao contrário. Quanto mais nós buscamos de Deus, mais tem que vir em nós a humildade, a sinceridade, a integridade, um caráter cristão. Isso independente se você tem um cargo ou não na igreja, porque é assim que se manifesta a bondade de Deus. E se a gente parar para olhar, né, eu aprendi há pouco tempo atrás também que a bondade de Deus ela é manifesta em toda a personificação de Jesus. Então, tudo que Jesus fez ali manifesta a bondade de Deus. Porque a gente caminha aqui na terra para estar um dia na presença de Deus no céu. Mas Jesus passou todo o tempo com Deus e veio à terra para mostrar como era o Pai. E nada melhor que um filho para mostrar quem é o Pai. A gente olha o filho, muitas vezes tem as exceções, beleza. Mas muitas vezes a gente olha o filho e a gente já sabe quem é o pai, quem é a mãe, como é que é, pela forma como a pessoa fala, pela forma que as características, como se veste. Muitas vezes, se a gente parar para olhar assim, você olha um filho e um pai, geralmente a mesma roupa, a mesma mão na cintura, a mesma forma até de falar. Então, se tem alguém que a gente tem que olhar, para olhar a personificação de Deus, é Jesus. Porque ele era o filho que caminhou com o pai e veio nos mostrar como é realmente. E aí, tem só um minutinho. Tem uma frase, tem uma frase que eu estava lendo no livro, que achei fantástica, que a gente já ouviu algumas vezes também, é que fala que muitos funcionários queriam ser empresários, muitos empresários queriam ser políticos, muitos políticos queriam ser rei, e o rei dos reis simplesmente quis ser um ser humano, né? E aí, analisando isso, cara, a gente busca muitas coisas. A gente busca... Não está errado. Não tá errado você buscar muitas coisas. O que está errado é, muitas vezes, essas coisas se tornar Senhor em nossas vidas. Se tem uma coisa que, infelizmente, somos bons, é transformar qualquer coisa em Senhor em nossas vidas. Muitas vezes a gente tira a presença, tira um momento que a gente pode estar buscando a Deus para estar buscando qualquer coisa. A gente, muitas vezes, vamos supor, a gente tem um vício. Vamos lá, estou dando um exemplo. Tem um vício. Aí a gente abandona esse vício, só que não coloca no lugar desse vício a leitura da palavra, um tempo de oração. A gente acaba colocando uma outra coisa na situação disso. Aí, por exemplo, como assim? Vamos supor que seja uma pessoa que assiste novela. Bem básico. Aí a pessoa assistia 2 horas de novela. Parei, Deus me libertou. Só que em vez de colocar nessas 2 horas da novela uma leitura da palavra, uma oração, coloca o WhatsApp ou uma série da Netflix. Você foi liberto, mas colocou uma outra coisa no lugar e não foi Deus, está entendendo? Então, finalizando,
que a gente venha sempre estar buscando a presença de Deus em nossas vidas, sempre estar buscando o caráter cristão. A gente tem que estar buscando sinais, fazer sinais, mas para manifestar o reino de Deus e buscar o conhecimento. Tem que estar buscando sempre também ter o rosto transformado, porque na nossa vida, a luz que é em nós, muitos também verão a luz. E também temos que manifestar a bondade de Deus. Que ali a gente vai manifestar o reino de Deus. Que através da bondade de Deus em nossas vidas, a gente possa também manifestar essa bondade para as pessoas em nossa volta. Amém, igreja? Amém. Gostaria de convidá-los a encurvar a cabeça, orar, pedindo a presença de Deus na nossa caminhada diariamente, que a gente não venha fraquejar durante as lutas, mas que a gente venha estar sempre buscando em Deus. Que a gente venha estar buscando sempre em Deus a nossa força, o nosso vigor em tudo. Amém?